Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Vamos ouvir a palavra de Deus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus nos ajude a compreender o significado da cruz de Cristo, da crucificação de Cristo, a finalidade da cruz de Cristo nesta manhã, em nome de Jesus. A cruz de Cristo está relacionada com o pecado, e mais diretamente com o pecador. A cruz em si não importa tanto, mas o que aconteceu nela é imprescindível para mim. Quando a própria cruz se torna o centro dos debates e não o que aconteceu nela, segundo as Escrituras, o resultado não é bom para a salvação das pessoas. É o que aconteceu na cruz que temos que notificar aos homens. Portanto, toda essa coisa em torno da cruz de Cristo é obra do inferno, é obra maligna para ocultar ainda mais o que realmente aconteceu na cruz de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 18, ali o apóstolo Paulo faz uma afirmação acerca da cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vejam bem aqui. Paulo afirmou que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, o que aconteceu na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O poder da cruz de Cristo, não está em exibi-la de alguma forma, mas reside na pregação da cruz, na palavra da cruz, na mensagem da cruz, ou aquilo que aconteceu com Cristo na cruz e com todos os que estavam em Cristo na cruz. Falando assim, não estou afirmando que a cruz em si é insignificante. Cristo tinha que ser crucificado
para cumprir a profecia relacionada à forma de morte do Messias. Salmo 22, todo o salmo, mas especialmente o verso 16, depois em casa você pode ler o resto do salmo. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Jesus, em Mateus 26, no verso 2: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Vejam os irmãos, Jesus anunciava a sua morte, e neste texto ele anuncia a sua crucificação, com 2 dias de antecedência. Ele estava ciente disso. Mais do que ciente, ele tinha a sua crucificação em seu controle total. A crucificação estava predeterminada pelo próprio Deus. A crucificação de Jesus não aconteceu porque as coisas saíram do controle, mas justamente porque era algo que estava controlado por Ele, estava no controle de Deus, no controle de Cristo. Jesus seguia um programa divino. O seu próprio programa. O seu programa foi traçado antes da fundação do mundo, antes da criação. Isso significa que a forma da sua morte, isto é, morte de cruz, já estava tão bem determinada quando ele se dispôs a morrer por nós antes da fundação do mundo. João capítulo 12, verso 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Você vê? Jesus mesmo dizendo: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte, que tipo, a forma que havia de morrer. Então, de acordo com estas palavras, Deus tinha tudo em seu controle.
até os pequenos detalhes. E a cruz, na vida e morte de Jesus, não passou despercebida. Lógico. Crê-se que a cruz foi criada na Pérsia, sendo trazida no tempo de Alexandre para o Ocidente. E quando Jesus viveu nesta terra, ela era utilizada pelos romanos como instrumento de morte. Mas isso também estava no controle de Deus ou não estava? Se Deus controla tudo, Ele tem tudo no seu controle. Pilatos disse a Jesus: não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Crucificar. Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Você vê, o poder para crucificar Jesus foi dado de cima. Por trás estava o poder soberano de Deus, porque Deus sabe o que faz. O fato, irmãos, de Cristo ter sido pregado numa cruz revela a intensidade da maldade do coração do ser humano, de cada ser humano. O ato que revela o horror do pecado é a crucificação de Jesus Cristo. No Calvário descobre-se a profundeza do pecado no coração do homem e também o quanto ele é hediondo. A cruz de Cristo revela também o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. Eu creio que não foram os nossos pecados que o pregaram à cruz, mas sim o seu amor por nós, por causa dos nossos pecados. Irmãos, eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim e eu fui crucificado com Ele para o pecado, para ser liberto do pecado e também de mim mesmo. Cristo não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. A palavra de Deus não sustenta a ideia de que Cristo morreu no nosso lugar, no meu lugar. Ela sustenta a verdade de que Cristo morreu por nós, morreu por mim, em nosso benefício, em meu benefício. Ele me substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu morri através dele naquela cruz. Cristo foi à cruz por mim e me levou à cruz através dele, através do corpo dele. Quando Cristo morreu na cruz, eu também morri por meio dele. Ali terminou
a minha vida pecadora e também o meu viver no pecado. O texto que foi lido no início mostra a minha crucificação, a nossa crucificação com Jesus naquela cruz. Fui crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui está a finalidade da cruz de Cristo, o significado profundo da cruz de Cristo, que Satanás procura esconder das pessoas. O meu velho ser pecaminoso já morreu em Cristo na cruz. O novo ser já vive em mim, o ente santo, o próprio Cristo. Isto é o que a cruz significa para mim. Nisto creio. A cruz de Cristo não é uma relíquia para mim, não é. Também não adoro a cruz. A cruz de Cristo não é objeto de adoração para mim. Eu adoro aquele que morreu na cruz por mim e me fez morrer com ele em seu corpo para o pecado. Crer na cruz de Cristo pressupõe admitir que a morte que ele suportou por nós era exatamente o que merecíamos, e foi exatamente o que experimentamos em Cristo. O pecador estava condenado a morrer pela justa lei de Deus. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, o verso 23. As penas impostas pela lei não vão além da pessoa do condenado. Irmãos, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Se alguém comete um crime, sua mãe, seu filho, seu irmão, não podem ser condenados em seu lugar, e muito menos serem obrigados a cumprir sua pena. É ele mesmo que terá de pagar. O pecador, segundo a palavra de Deus, é réu de morte, e só a morte do pecador para o pecado poderá livrá-lo da condenação do inferno, do pecado e também da condenação do inferno. O pecador precisava morrer, e foi exatamente o que aconteceu na cruz de Cristo, em Cristo, porque nós morremos em Cristo, Cristo morrendo por mim é o seu amor, Cristo morrendo por mim é o seu amor, eu morrendo nele é a sua justiça divina sendo feita. O texto que também já foi lido, onde Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, quando Jesus foi levantado da terra, sobre a cruz, ele cumpriu a sua palavra, sua promessa, e atraiu a todos a si. Todos nós fomos enfechados
no corpo de Jesus naquela cruz. E Paulo afirma: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, você também morreu em Cristo na cruz. Apenas creia. Creia a palavra de Deus, que está crendo a sua morte com Cristo na cruz, que está afirmando a sua morte com Cristo na cruz, está afirmando a minha morte com Cristo na cruz, a nossa morte com Cristo na cruz. Ali morremos. A cruz é o lugar onde nós morremos em Cristo. Não apenas Jesus morreu, mas nós morremos em Jesus, morremos com Cristo para o pecado. Essa é a boa notícia na qual Paulo se alegrava, se exultava. Estou crucificado com Cristo, dizia ele. Estou crucificado com Cristo. Só então experimento em mim a vida de Cristo. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida de Cristo opera, manifesta naqueles que foram crucificados com Cristo. A cruz de Cristo significa para mim o meu fim, o meu fim. Em Cristo, nele eu fui crucificado. Eu terminei, eu terminei nele. Na cruz de Cristo, a minha vida pecadora, na cruz de Cristo, a minha vida pecadora foi finalizada em Cristo. Em Cristo. A cruz de Cristo significa o fim do pecado na vida dos crucificados com Cristo. A cruz de Cristo significa para mim o fim do imperialismo de Satanás sobre aqueles que com Cristo foram crucificados e morreram. A cruz de Cristo significa o extermínio total do meu homem velho, velha natureza, com a sua bagagem. A cruz de Cristo significa extinção da raça pecaminosa de Adão, da minha raça, porque a minha raça é pecaminosa. Eu nasci pecaminoso, eu nasci na raça de Adão, mas a raça de Adão acabou na cruz, em Cristo ali. A cruz de Cristo rompe com o sistema deste mundo e me arranca do seu curso. A cruz de Cristo é um portão para a verdadeira vida. Quem morreu com Cristo ressuscitou em vida nova, justa e santa. A cruz de Cristo me coloca debaixo da vontade soberana do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei é Jesus, Jesus é o Senhor. Só me resta, irmãos, com alegria, confessar: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu insisto,
aquela morte que Jesus morreu era minha. Eu assumo, pela graça de Deus e pela fé, morri em Cristo. Doce morte, gostosa, liberta. Morri em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Vamos ouvir. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. A versão que estou usando no final do texto que foi lido diz assim: para que se não anule a cruz de Cristo. Cuidado, não anule a cruz de Cristo. Quando é que anulamos a cruz de Cristo? Quando é que nós anulamos a cruz de Cristo? Quando envolvemos a cruz de Cristo com sabedoria humana. Paulo falou: quando envolvemos a cruz de Cristo com sabedoria deste mundo, sabedoria humana. Quando envolvemos a cruz com conversa bonita, porém fiada, conversa fiada, que não liberta ninguém. Quando colocamos no centro das atenções a própria cruz e não o que aconteceu nela, estamos anulando a cruz de Cristo. Quando omitimos a palavra da cruz da nossa mensagem, da nossa pregação, quando não apontamos o pecador crucificado com Cristo na mesma cruz, estamos anulando a cruz de Cristo, o que aconteceu na cruz de Cristo. Apresentar uma mensagem que não confronta o pecador com a sua necessidade de morrer com Cristo na cruz para o pecado é anular também a cruz de Cristo. É preciso ressaltar a morte de Cristo e ao mesmo tempo salientar a nossa morte com Cristo na mesma cruz. É desonesto notificar a morte de Jesus, a morte de Cristo, sem notificar também a morte do pecador juntamente com Cristo. Se você omitir a sua morte com Cristo, a morte do pecador com Cristo, você está se tornando um traidor de Jesus Cristo. Você é um traidor de Jesus Cristo. Então, a falta da cruz de Cristo na igreja é responsável por todas as distorções encontradas nela. Sem a cruz de Cristo, a igreja poderá ser triunfalista, mas não triunfante, vitoriosa em Cristo. Quando a mensagem da cruz é colocada de lado, a igreja falha terrivelmente. Ela fica descaracterizada, irmãos. É exatamente o que está acontecendo com as igrejas, lamentavelmente. Sem a mensagem da cruz de Cristo, a igreja se torna frívola,
frívola, e começa a falar da cruz, do diálogo e da tolerância. A cruz de Cristo não faz concessões, não cede, não faz acordo para se tornar aceitável ao mundo. A cruz de Cristo, irmãos, ela mata o pecador. Não tem conversa com ela. Ela mata o pecador. Mata o pecador para o pecado. Em Cristo Jesus. Porque ali naquela cruz nós morremos. O pecador morreu com Cristo. Cristo levou o pecador a morrer também. Se não morrer com Cristo crucificado, você não serve para Deus. Você pode servir para o mundo, para a religião, mas para Deus você não serve. Não adianta insistir. Se não morrer com Cristo, irmãos, não tem chance nenhuma da vida de Cristo em você, da vida de Deus em você. Pregar o Evangelho é mostrar que morremos com Cristo para ressuscitar com Cristo. Pregar o Evangelho é mostrar que o pecador morreu com Cristo para ressuscitar com Cristo, ressuscitar juntamente com Cristo em novidade de vida, com uma vida nova, uma vida não pecadora, uma vida nova, uma vida justa, uma vida santa, que é a vida do próprio Cristo. É a vida do próprio Cristo. A vida de Cristo está em mim. Ele vive a vida dele em mim, ele mesmo. Ele manifesta a vida dele em mim. Ele opera a vida dele em mim. Esta igreja pode tirar nota 10 em tudo, mas no dia que tirar da sua mensagem a cruz de Cristo, a palavra da cruz se tornará frívola e nociva aos homens. Então eu digo, bem-vinda seja a pregação da cruz, que notifica ao mundo que Cristo morreu e que o pecador foi também crucificado com Cristo nela. Fora disso, estamos num terreno perigoso que propõe anular a cruz de Cristo, a história da cruz de Cristo, o que aconteceu na cruz de Cristo.